Hoje eu vou te mostrar como a inteligência emocional pode transformar a sua forma de se relacionar. Você vai saber quais são as duas barreiras quase que intransponíveis que existem em todo relacionamento, mas que passam desapercebidas. E você vai aprender um pequeno mecanismo de inteligência emocional que ajuda a transformar conflitos em oportunidades de reconexão. Eu sou o psicólogo Alan Salomão e eu te convido a expandir a sua consciência. Então, vem comigo, respira e vamos juntos. E eu já quero começar esse vídeo de hoje falando já dessas duas barreiras que eu comentei. E eu disse que essas duas barreiras, elas são barreiras quase que intransponíveis, mas que elas passam desapercebidas nos relacionamentos. E aí está a grande primeira chave. Veja só, tudo aquilo que soa invisível, imperceptível, óbvio, é um grande sinal de que você não está prestando atenção ao problema. É aquele sintoma quase que de convívio comum ao qual você está habituado. Então você passa a não sentir. Vou dar um exemplo bem simples. É como o ar que nós respiramos. Você não tem consciência do ar que você respira o tempo todo, porque você apenas respira. O peixe ele não sabe o que é estar fora da água, a não ser que tirem ele da água. Então, a água é um habitat, é uma coisa que é intrínseca à sua própria natureza. Então, você não percebe. O peixe ele não percebe o que é água, ele só sabe o que é água quando tiram ele da água. Da mesma forma, a gente só tem noção da presença do ar quando alguém, ou você também, por iniciativa própria, você tapa a sua respiração, ou quando você está com algum problema respiratório, uma asma, algo do tipo, uma bronquite, uma pneumonia, que você vai ter uma dificuldade de respiração, aí você vai se dar conta que você está com um problema. Então, essas duas barreiras que eu vou mencionar aqui têm essa natureza, porque elas são quase intransponíveis, não porque elas são difíceis de serem resolvidas, não se trata disso. Elas são quase intransponíveis porque elas são praticamente imperceptíveis. É como se fossem coisas que já fazem parte do relacionamento e que você não se dá conta que pode ser feito de uma forma diferente. Tá? Então, dito isso, nós vamos vir aqui para um pequeno slide, porque eu acho que a aula ela fica mais dinâmica, fica melhor para você entender, e a gente vai seguindo aqui um breve roteiro e a gente vai tendo esse papo. Então vamos lá. Eu vou falar então, agora, daquilo que eu chamo de primeira barreira. Então, qual é a primeira barreira que eu estou dizendo que é quase que intransponível? Essa primeira barreira, ela nada mais nada menos do que confundir confronto, confundir um confronto com o conflito. Olha só, parecem coisas iguais confronto e conflito, mas não são. Eu já posso adiantar aqui o seguinte, que deixa eu até aumentar aqui a nossa tela para a gente conversar aqui olho no olho. O confronto e o conflito não são a mesma coisa. Eu posso adiantar já aqui de cara, a gente vai ver essa diferença com muita tranquilidade aqui, mas eu já posso adiantar de cara que o confronto, todo confronto contém um conflito, mas a gente não necessariamente todo conflito precisa conter um confronto. Então, o confronto contém um conflito, ou seja, o conflito é uma coisa menor do que o confronto. Então, daí a gente pode dizer o seguinte, que há uma ideia de que é sempre melhor partir para a resolução do conflito do que estar em confronto. Eu já estou dando aqui um spoiler de qual seria essa diferença. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena tabelinha que eu preparei sobre, sobre o confronto e o conflito. Então, vamos lá.
Vamos primeiro conversar aqui sobre essa questão da natureza do confronto e a natureza do conflito. Então, veja só, o confronto, a natureza do confronto é uma necessidade de oposição hostil. Então, ela surge, claro, a partir de uma divergência, né? Quando você tem aqui uma divergência, que se transforma geralmente em uma disputa. Então, aqui você tem uma natureza de uma oposição, e geralmente essa oposição ela é hostilizante. É mais ou menos o que acontece nos esportes, né? O esporte ele tem uma natureza não de conflito, mas de confronto. Jogam dois times de futebol, há um confronto entre essas duas equipes e há uma oposição, às vezes, muito hostilizada, nem sempre é amistosa. Quando o jogo é amistoso, há uma relação e um confronto amistoso ali. Mas geralmente é uma posição hostilizante, ela é hostil. Não é? Então há uma necessidade aqui de vencer, por exemplo. A gente vai falar já sobre isso daí. Já no conflito, não. O conflito, qual é a natureza do conflito? A natureza do conflito é que ao invés de existir uma oposição hostil, claro, há uma divergência aqui de opinião, de desejo, há uma, como eu posso falar, uma cooperação, não é uma oposição hostil, mas a gente pode chamar aqui de oposição de valores, né? De valores, colocar assim, né? Oposição de valores, colocar assim, de valor. Oposição de valores, uma posição de muito marcada aí pela legitimidade de um desejo, de uma opinião. Então, em relação à natureza, é isso aqui. Uma é uma posição hostil, outra é uma posição que é pautada no valor, numa diferença de opinião, de ponto de vista. Então, há uma natureza muito clara, que é diferente entre o confronto e o conflito. A dinâmica, quanto à dinâmica emocional, olha só que interessante. A dinâmica emocional do confronto, ela está muito ligada à reatividade, ela é marcada pela reatividade, ela é marcada pela acusação, ela é marcada pelo orgulho. Então, tanto que a dinâmica emocional, assim, a emoção que mais aparece aqui na dinâmica emocional do confronto é a raiva. A raiva, ela é um marcador emocional que tem muito a ver com o confronto. Então a pessoa ela fica ali geralmente com essa energia da raiva, essa emoção muito acesa dentro dela. Enquanto que no conflito, a dinâmica emocional não é a raiva, ela tende mais, embora haja uma tensão, porque no conflito há também uma tensão, não estamos aqui romantizando o conflito, há uma tensão, há sim, mas há também uma disposição para a compreensão, para o diálogo. Então aqui há uma coisa que é mais compreensiva, uma compreensão, né? Compreensão. Há uma compreensão aqui. Epa, escrevi errado, compreensão. Pronto, há uma compreensão aqui. Então há uma escuta. Assim, aqui ela é muito marcado por uma escuta empática. Você está ali, mas você está empaticamente voltado para aquela divergência que ocorreu. Né? Então, é uma diferença aqui muito importante, né? Muito importante mesmo. A motivação do confronto, como eu tinha dito já acima, é na dinâmica é a necessidade de vencer. Então, quando você entra no confronto, por isso que eu disse lá em relação à natureza também, uma coisa está intricada na outra, mas a motivação do confronto é
efetivamente a vitória, derrotar o adversário, vencer o argumento. Então, a motivação do confronto é essa, enquanto que a motivação do conflito não é essa, ou seja, aqui, né, enquanto o outro quer vencer, o outro quer derrotar, já no conflito não. No conflito se quer conciliar, né? A gente pode colocar aqui que a motivação é uma conciliação. É uma conciliação. Desculpa aqui pela tosse. É uma questão onde você quer, a partir da compreensão, você quer conciliar as partes. Você quer conciliar os seus valores com o valor do outro. Então, é uma postura onde você quer mediar e chegar a um denominador comum. Não é o sistema de eu ganho e você perco. É o sistema de todos nós ganhamos juntos. Não é? Então, aqui a gente pode, inclusive, dizer que a postura do confronto é uma postura competitiva. Você tem uma competição muito acirrada no confronto porque ele quer vencer. Quem está motivado a vencer, ele tem uma postura competitiva. Já que no conflito, aqui não se quer vencer, você tem uma postura mais, que eu chamo aqui de colaborativa, ou cooperativa, vou colocar aqui colaborativa. Então, aqui você quer cooperar, você quer colaborar, um ajudando o outro para chegarmos a um denominador comum. O outro não, eu quero vencer. Então, uma postura mais competitiva, já o conflito, você tem uma natureza onde a postura ela é colaborativa. E o resultado, é lógico, aqui que quando você, diante de uma divergência, você age de acordo como se fosse um confronto, como se fosse um adversário, qual é o resultado que se espera disso daqui? Há um desgaste emocional, né, quando se confronta, há uma ruptura no diálogo, desculpa, há por vezes, assim, um afastamento, Então, enfim, há um desgaste emocional quando você está ali dentro do confronto. Não há como, assim, no confronto, não que não haja um desgaste emocional no conflito, existe também, só que numa escala muito mais abaixo, porque o espírito, a energia do conflito não é competitiva, ela é colaborativa, como nós acabamos de colocar aqui, ela é colaborativa. Então, aqui no conflito, o resultado esperado aqui a gente pode chamar aqui como é que eu posso colocar isso aqui? Aqui, de fato, a gente pode dizer assim que é um autoconhecimento. O resultado é um autoconhecimento, né, uma melhoria mútua entre as partes, né? Vou colocar aqui, melhoria mútua. Porque aqui há de fato um ganha-ganha. Há um ganha-ganha aqui. Então, há uma melhoria mútua entre as partes que estão ali mediando esse conflito. Então, o primeiro erro é confundir confronto com conflito quando nós estamos dentro de uma relação, né, sobretudo relações que são afetivas, marido e mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, não importa o tipo de relação que haja, assim, se estão convivendo ali afetivamente, enquanto um casal, então, muitas vezes, ao invés diante de uma situação, problema, diante de uma divergência, ao invés de tentar pensar em termos de conflito, grande parte das vezes se age em termos de confronto. E você já entendeu, você já percebeu que agir baseado no confronto, o resultado é sempre desgastante emocionalmente, há sempre um desgaste emocional, porque você está sempre querendo vencer o seu adversário, há sempre uma reatividade, uma posição hostil. Então a ideia é justamente pensar nas divergências em termos de conflito e não de confronto. Eu acho que isso ficou claro para você aqui agora. Então, uma frase que eu gosto bastante é assim, que
o conflito, o confronto, ele ergue muros, né? Então, o confronto é uma forma de lidar, uma postura comportamental que ergue muros. Você ergue um muro e você aponta suas armas e você começa a disparar. Enquanto que quando você pensa em termos de conflito, não. O conflito, ao invés de erguer muros, ele quebra esses muros e constrói pontes de relacionamento. Por isso que é mais interessante a gente pensar em resolver as coisas em termos de conflito e não de confronto. Então, essa é a primeira barreira. A segunda barreira, vamos partir para a segunda barreira. A segunda barreira é achar que o problema, cara, é sempre do outro. Achar que o problema é sempre do outro. Então, aqui está uma questão muito interessante para a gente pensar, porque, veja, os conflitos vão sempre acontecer. As divergências vão sempre acontecer. E se você trata disso em forma de conflito, como um conflito, não como um confronto, há também uma tendência, essa barreira que não vem à sua percepção, de achar que sempre o problema é do outro e nunca é seu. Então, aqui cabe você pensar, e eu também, é uma coisa para mim e para você, para pensarmos aqui, que se a gente sempre transpõe essa responsabilidade no outro e nunca coloca em nós, isso é, de fato, uma barreira, porque uma barreira invisível, porque dificilmente, se você não faz essa meia-culpa, você vai conseguir, de fato, transformar confronto em conflito. Você vai estar, de fato, sempre confrontando. Aí é que está o ponto. Quando você sempre coloca, presta atenção, quando você sempre coloca o problema, a responsabilidade das divergências do relacionamento no outro, sempre no outro, e nunca em você. Então isso é uma barreira que funciona como o peixe na água, como no ar, como eu falei no início. Se você não percebe que você também é responsável por isso. Eu sei que para muita gente isso é difícil, eu compreendo que para muita gente é difícil, né, assumir ou identificar essas coisas em si, mas é assim que é. É assim que é. Dentro da psicologia, há muitas literaturas que vão falar sobre essa autorresponsabilidade, sobre essa capacidade de assumir as suas responsabilidades, de reconhecer falhas, reconhecer erros. Então, há traços de personalidade que têm mais dificuldade com isso. Mas o fato é, não reconhecer a parte sua no relacionamento, que faz o seu relacionamento dar errado, é uma grande barreira. E se você não traz isso para sua consciência, se você não acorda para esse fato, você vai estar erguendo um enorme muro. E geralmente você vai estar observando essas divergências como um confronto e não como um conflito. Então, muito interessante entender essas duas barreiras, acho que já ficou claro isso para você. E agora eu vou te mostrar, para a gente já encaminhando aqui para o final desse vídeo, o mecanismo único que eu falei, um mecanismo simples para que você consiga transformar o conflito, e não o confronto, em oportunidades de reconexão. Vamos ver como é que isso funciona. Então, o primeiro passo aqui de todos, é o que a gente chama de percepção emocional. A percepção emocional, dentro da teoria da inteligência emocional, de Maya Sullivan, ou até mesmo do Daniel Goleman, uma das dimensões lá, é a sua capacidade de você perceber aquilo que você está sentindo. Olha só, perceber o que você está sentindo. Parece uma coisa fácil, parece, mas não é, tá? Então, é preciso que você identifique com muita sinceridade, porque há também uma tendência de a gente mentir para a gente mesmo, há um drible do nosso ego, da nossa mente,
em atropelar isso um pouco, mas aqui está uma das habilidades da inteligência emocional mais difíceis, que é você identificar precisamente aquilo que você está sentindo. Eu até já falei isso em outros vídeos aqui, eu vou até colocar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu falo sobre isso, sobre inteligência emocional, a identificação das emoções, eu vou colocar aqui embaixo, ou talvez aqui no card também, mas o fato é identificar com clareza aquilo que você está sentindo. Então, quando a situação, um conflito aparece, às vezes você não sabe a real emoção que você está sentindo, há uma confusão, você não sabe se você sente raiva, se você sente medo, se você sente culpa, se você sente tristeza. Então, identificação, ter essa percepção das emoções, esse é o primeiro passo. Isso é em você, não no outro, tá? Mas em você. Então, esse é o primeiro passo aqui, é primeira coisa que precisa ser feita. Aí, uma vez que você identifica aquilo que você sentiu, o segundo passo aqui é a identificação da sua necessidade não atendida. Olha só, vem comigo aqui, presta muita atenção. Eu estou dizendo aqui que você precisa identificar a necessidade não atendida. A necessidade não atendida. O que é isso? Quando você tem a percepção emocional e você sente e você identifica exatamente aquilo que você sentiu, deixa eu trazer aqui para perto de você, vamos lá. Você identifica exatamente aquilo que você sentiu. Por exemplo, você estava em casa, você pediu ao seu cônjuge, a pessoa que você se relaciona, para, por exemplo, lavar a louça. Você chega em casa e a louça não está lavada. Aquilo ali é um fato, é um gatilho. E aí o que é que acontece? Você sente alguma coisa. E essa coisa o que é? Você pode sentir raiva, algumas pessoas podem sentir raiva, algumas pessoas podem sentir tristeza, algumas pessoas podem sentir ódio, outras pessoas podem sentir que foram menosprezadas. Essa questão do porquê que você está sentindo cada coisa, eu não vou entrar aqui agora, e você pode dizer assim, é claro que eu vou sentir raiva. Não, você pode sentir raiva, mas outra pessoa pode se sentir triste. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. Por quê? No fundo, quando você identifica qual foi a emoção, fica mais fácil de você agora investigar qual foi a necessidade que não foi atendida. Por exemplo, você pode dizer assim, eu senti raiva. Por que eu senti essa raiva? Porque a minha necessidade não atendida ali, pelo fato dele não ter lavado os pratos, foi de companheirismo. Essa foi a minha necessidade não atendida. Ele não olhou para mim, ele não cumpriu com aquilo que nós combinamos. Então, a necessidade não atendida é o motivo pelo qual você está sentindo o que você está sentindo. Claro que isso aqui abre um leque enorme, mas a ideia é você identificar qual foi a necessidade. Não é o desejo, é a necessidade que não foi atendida. Então, esse é o ponto-chave aqui. Você identificou a necessidade não atendida, você identificou a emoção e depois a necessidade não atendida, pronto, você já está com meio caminho andado. Então, o que é que você vai fazer aqui agora? A partir disto, deixa eu voltar para cá, a partir disso aqui, agora você vai para o tópico 3 do mecanismo aqui, que é ter uma comunicação assertiva acerca disso daqui. Eita, pega, eu baguncei tudo aqui. Vamos lá, aqui, pronto. Você tem que ter uma comunicação assertiva acerca da necessidade não atendida. Então, você vai ter que expressar essa necessidade não atendida para a pessoa. Só que essa comunicação, ela não pode ser uma comunicação de qualquer forma. Existe um livro que eu gosto muito, que tem até muito a ver com a inteligência emocional. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, da Marshall Rosenberg. Então, esse é um livro muito interessante, tem muita coisa aqui. Então,
Quando a gente fala de comunicação assertiva, é você exatamente falar o que você precisa falar para que a sua necessidade não atendida seja atendida. Ou melhor, para que a pessoa entenda qual foi a sua necessidade não atendida. Então, veja, uma coisa é você esbravejar porque a pessoa não lavou a louça. Ah, você não lavou a louça, você deveria ter lavado, eu pedi para você lavar, nós combinamos. Então. Outra coisa é você expressar para essa pessoa qual foi a necessidade sua que não foi atendida. Então dizer, olha, quando você não lavou a louça, eu sinto que você não me respeita, você não respeita aquilo que a gente cumpre, eu fico muito triste com isso, eu sinto um pouco de raiva. Então você está mostrando para a pessoa qual é o motivo de você estar se sentindo triste ou de você estar com raiva. Então, quando você fala isso e demonstra até uma certa vulnerabilidade, há uma assertividade nessa comunicação. Inclusive, é um dos princípios da comunicação não violenta, é uma assertividade para que a pessoa entenda o porquê disso daí. Isso reduz muito a possibilidade de você ter problemas depois. Então, é isso. E, por fim, aqui, você vai estabelecer para a pessoa uma escuta empática, porque, veja, lembre-se, aqui a gente está tratando de conflito, não de confronto. Se é um conflito, há uma outra pessoa a ser escutada, há outros valores, há outras percepções a serem observadas, que não só a sua. Portanto, há de se escutar o que a outra pessoa quer dizer, há de se escutar, de compreender o que a outra pessoa está querendo falar, querendo expressar, assim como você está querendo, a outra pessoa também. Então, aquilo que eu falei lá na segunda barreira, o problema não é só no outro, há um problema certamente em você e em mim também, quando a gente falha nesse processo de mediar um conflito. Então, entender que é preciso ter aqui, no final desse processo, desse mecanismo, uma escuta empática do outro. Porque não é só você falando e despejando, há também um feedback de lá para cá. Então, isso foi um exemplo claro, né, de como a gente pode lidar e usar a inteligência emocional para transformar conflitos enquanto uma oportunidade de ter uma reconexão genuína com outras pessoas. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de extrema valia para você, tá? E se você acha que você pode ajudar uma pessoa com esse conteúdo, cara, compartilha, tá? Compartilha esse conteúdo. Conteúdo é conhecimento, conhecimento é conteúdo, então compartilha, não custa nada você ajudar alguém. Se esse vídeo te ajudou, ajuda pelo menos mais uma pessoa com esse conteúdo. E é o seguinte também, aqui embaixo eu vou deixar um link de um treinamento muito tranquilo, que chama Estresse em Xeque, ou de inteligência emocional, não sei qual é o que vai estar aí agora, mas dá uma entrada aí no link que está aí abaixo, dá uma lida na página se fizer sentido para você. Vem ficar mais perto de mim, vamos trabalhar juntos aí para que a gente possa expandir mais ainda a sua mente e a minha mente, tá? Tamo junto. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!